Fala pessoal, boa tarde. Sou o Vitor Leite. Estamos começando aqui mais um Café com Leite. Hoje o tema, que foi proposto por vocês lá no Instagram foi conversar sobre aceitação. Então eu vou trazer a aceitação ou a autoaceitação sob a ótica desse livro aqui, que vai ser o comentário de hoje. O Ser Consciente, o Ser Consciente, esse livro aqui, do Divaldo Pereira Franco. É um livro espírita, psicografado por Divaldo e narrado pelo espírito Joana de Ângeles. Se você não é espírita, não tem problema nenhum. Eu vou falar sobre inteligência emocional aqui, e sob a ótica do Divaldo Pereira Franco, aqui nesse livro, O Ser Consciente. E tendo com base o assunto autoaceitação ou aceitação. Então vamos lá. Aqui logo no começo do livro, o Divaldo, ele faz a menção a uma pergunta que é básica de todas as pessoas. Como que a pessoa se conhece, qual é a melhor forma da pessoa se conhecer, como que é a melhor forma da pessoa evoluir moralmente falando. Então, vou ler aqui um trecho para você que ele fala bem assim. Allan Kardec questionou os espíritos benfeitores. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de melhorar nessa vida, de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos benfeitores responderam: um sábio da antiguidade vô-lo disse. Esse sábio da antiguidade que é o Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo. Então, a velha frase que todo mundo já conhece. Conhece-te a ti mesmo, que ela foi firmada pelo Santo Agostinho. Então, comentando a resposta, Santo Agostinho, espírito, entre outras considerações, explicitou: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquirir como a qualificarias se praticada por outra pessoa. O que ele quer dizer aqui basicamente é o seguinte: o conhecimento de si mesmo, ele serve para você amadurecer como pessoa, para você entender o ponto que você está e você perceber como que você pode evoluir como pessoa. Então, quais são as ferramentas que você pode utilizar agora para você evoluir? E esse autoconhecimento agora, essa anamnese de como que você está agora, não serve para você justificar o seu comportamento e sempre encontrar uma justificativa, Usar a ferramenta da justificação para você se colocar no papel de vítima da situação que você está aqui. Por exemplo, que ele fala aqui, o avarento se considera apenas econômico e previdente. Então, a pessoa que é avarenta, ela fala: não, eu não sou avarento, eu sou apenas previdente, sou econômico. Vai que precisa lá na frente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Eu faço isso para defender minha honra. Geralmente, isso, por exemplo, nos crimes de homicídio, fala: não, eu fiz isso para lavar minha honra, feriu minha honra. Não sou orgulhoso, só estou apenas defendendo a minha honra. E ele fala: então, quando você estiver na dúvida, quando você fizer esse julgamento, esse auto-julgamento, você faz a seguinte afirmação: como será que eu qualificaria essa ação se ela fosse praticada por outra pessoa? E prossegue o Santo Agostinho: dê balanço no seu dia moral para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros. E eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio despertar na outra vida. Na análise diária e contínua dos atos, o alto e o alo amor serão decisivos para a avaliação. O alto amor, amar a si mesmo, e alo amor, que é amar ao próximo, o sentimento de fraternidade. A oração e a meditação irão constituir recurso complementar para a fixação das conquistas. Quem ora fala, quem medita ouve, dispondo dos recursos para exteriorizar-se e interiorizar-se. Ele continua aqui falando, e mais aqui embaixo também, no livro O Ser Consciente. O ser consciente é austero, mas sem carranca.
É jovial, mas porém sem vulgaridade. É complacente, no entanto sem conivência. É bondoso, todavia sem anuência com o erro. Ajuda e promove aquele que lhe recebe o socorro, seguindo adiante sem cobrar retribuição. Quer dizer, ajuda as pessoas sem cobrar retribuição. Faz porque simplesmente se ama e ama os outros. É responsável e não se permite o vão repouso enquanto o dever o aguarda. Conhecendo suas possibilidades, coloca-as em ação sempre que necessário, aberto ao amor e ao bem. E aqui, logo no capítulo 1, ele vem dizendo qual é a característica do homem psicológico maduro, que ele fala aqui, o capítulo Homem Psicológico Maduro. Como que é reconhecer que uma pessoa ela é madura emocionalmente falando. E ele começa aqui, o ser humano é o mais alto e nobre investimento da vida, momento grandioso do processo evolutivo, que para atingir a sua culminância, atravessa diferentes fases que lhe permitem a estruturação psicológica, seu amadurecimento, sua individuação, conforme Jung. Ele fala aqui, então ele começa falando, ele começa explicando como se dá o processo de amadurecimento psicológico de todas as pessoas. Ele começa na infância psicológica e geralmente o ideal é que o amadurecimento emocional, o amadurecimento psicológico acompanhe a idade biológica da pessoa. Então, conforme vão passando os anos, a pessoa vai amadurecendo psicologicamente, mas nem sempre acontece isso. Às vezes a pessoa, como eu já falei em outros vídeos, em várias palestras eu falo, nem sempre o amadurecimento psicológico acompanha a idade da pessoa. Nós temos vários exemplos, inúmeros exemplos, centenas, milhares de exemplos de pessoas adultas com infância emocional. Pessoas que têm o psicológico condizente com a idade de uma criança, apesar de serem adultas. São crianças com idade adulta. E aí, ele dá aqui como que se dá o amadurecimento psicológico das pessoas. Olha lá, a sua primeira fase se expressa com a maturidade afetiva, quando o ser deixa de ser captativo por fenômeno atávico, para tornar-se ablativo, que é a fatalidade do processo no qual se encontra. De posição receptiva egoísta, profundamente perturbadora, surge a necessidade de crescer e ampliar o círculo de amigos, na sua condição de animal gregário, surgindo as primeiras expressões do amor. Quer dizer, nas primeiras fases da vida, o ser humano ele é egoísta, porque predomina o ego. Por isso que são as pessoas egoístas na infância psicológica. A primeira fase da infância psicológica é o egoísmo, predomina o egoísmo nas pessoas. Então ele vai evoluindo, expande o sentimento afetivo e compreende que o narcisismo e o egoísmo somente conduzem à autodestruição, à perturbação. O amor é a chama que arde atraente, oferecendo claridade e calor ao tempo que alimenta com paz em face da permuta de energias entre quem ama e aquele que se torna amado. Desenvolve-se então uma empatia que arranca o ser do seu primitivismo, conduzindo à imensa área do progresso, onde a experiência de doação torna-se enriquecedora, trabalhando pelo ouvido do ser em si mesmo com a lembrança constante do seu próximo. Quer dizer, à medida que vai desenvolvendo a empatia e o amor, a pessoa vai deixando de olhar só para o próprio umbigo e vai olhando para as outras pessoas, os sentimentos de empatia. Quem aspira por ser amado mantém-se na imaturidade, na dependência psicológica, infantil, coercitiva, ególatra. Quer dizer, a pessoa, eu queria muito ser amado pelos meus pais, queria muito ser amado pelas pessoas, queria muito ser amado pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos. E isso é uma infância psicológica. Ele fala aqui, permanece na imaturidade, na dependência psicológica infantil. A afetividade é o campo central para a batalha entre as diversas paixões de posse e de renúncia, de domínio e de abnegação. Quer dizer, posse e renúncia são os opostos. Domínio e abnegação são os opostos, ensejando a predominância da doação plena. No amadurecimento afetivo, o ser esplende e supera-se. O próximo passo é o amadurecimento mental, graças à compreensão de que a vida é rica de significados e o seu sentido é a imortalidade. Com essa identificação, alteram-se os interesses e as paisagens se clareiam ao sol da razão,
que consubstancia a fé no homem, na vida e em Deus. O amadurecimento mental, que se adquire pela emoção e pelo conhecimento que se discerne os valores constitutivos da filosofia existencial, amplia as perspectivas da realização completadora. Somente após lograr o amadurecimento afetivo, consegue o mental, por encontrar-se livre dos constrangimentos e das pseudo-necessidades emocionais. Então, isso aqui para terminar essa explicação de hoje, isso é um progresso, é uma escala de progressão. Começa, como ele fala aqui, começa com a maturidade afetiva. A pessoa vai deixando de ser egoísta para olhar, vai deixando de olhar para o próprio umbigo, vai olhando para outras pessoas, vai desenvolvendo o sentimento de empatia. Depois vem vai deixando esse sentimento da necessidade de ser amado pelas outras pessoas, que isso é uma dependência psicológica infantil, né? Uma ególatra, uma dependência ególatra, né? E vai para o amadurecimento afetivo, até que chega o amadurecimento mental. Então, o tema de hoje, a autoaceitação, eu falei com base nesse livro aqui, O Ser Consciente, de Divaldo Pereira Franco. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aqui, já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilha esse vídeo com as pessoas que você gosta, aquelas pessoas que você gostaria que também ouvisse esse vídeo aqui, essa breve explicação sobre a aceitação ou autoaceitação sob a ótica desse livro, O Ser Consciente. Tudo bem? Um forte abraço para vocês e até o próximo Café com Leite.